Vamos lá. Então, bom dia a todos, tá? Nós temos uma aula apenas para aprender noções sobre ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Para você aprender o conteúdo de forma eficaz, você precisa de uma quantidade maior de aulas. Então, hoje nós vamos só ter uma noção a respeito disso, né? Quem for fazer o mestrado no final da faculdade vai estudar isso, for na área de orgânica, vai estudar isso com bastante detalhe. Isso é só para você ter uma noção, né? Nós estamos ainda dentro do projeto Kekulé, falando direto aqui da Universidade do Estado do Amapá, e com a colaboração do Janilson Pequeno na filmagem e edição de áudio. Bom, a primeira coisa a gente tem que descobrir para que serve isso, né? A ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Esse é um espectro, né, que ajuda você a montar a estrutura de uma substância, geralmente orgânica, desconhecida. Então, vamos supor que você esteja trabalhando no laboratório com uma planta que tem uma atividade farmacológica, e aí você faz todo o processo químico e você chega a isolar uma substância, né? Você purifica a substância, mas você não sabe o que é. Vamos supor que seja um pó branco, você isolou, mas você não sabe o que é. Então, como é que você vai descobrir a estrutura daquela substância que você isolou? Você pode fazer uma espectrometria de massa para descobrir o peso molecular e a fórmula molecular. E aí você pode fazer direto uma ressonância magnética de próton e depois uma de carbono 13. Aí com esses espectros você vai montar toda a sua estrutura, né? Então você vai vendo de acordo com os picos, né, que você tiver no espectro, você vai associando a um tipo de carbono, se é carbono sp3, se é carbono sp2, né? Se você tem hidroxila, se você tem carboxila. Então, através desses espectros que a gente monta a estrutura, né? Então, dando prosseguimento, então nós temos a amostra, você purificou a sua amostra, e aí você vai colocar a sua amostra num aparelho de ressonância magnética nuclear, e a tua amostra vai absorver radiação eletromagnética e uma região de radiofrequência, né? E essa frequência que ela vai absorver, ele diz que é governada pelas características estruturais da amostra. Primeiro vamos ver aqui essa parte, né? A amostra absorve radiação eletromagnética e uma região de radiofrequência. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos o espectro eletromagnético e dentro do espectro eletromagnético a gente tem regiões, né, com frequências de absorção. Então, por exemplo, se você quer fazer o infravermelho, você vai pegar uma região do espectro eletromagnético, né, uma faixa de absorção ali, a tua amostra vai absorver radiações dentro daquela faixa. Quando tu vais fazer a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, a faixa que a gente vai usar do espectro eletromagnético é aqui, da radiofrequência ou frequência de rádio, né? Essa radiação ela vai agir lá no spin nuclear da molécula, tá? Do átomo. E por que ele diz que é uma frequência governada pelas características estruturais da molécula? Ele está dizendo o seguinte aqui nessa frase: se você tiver um carbono sp3, você vai ter uma frequência de absorção para os hidrogênios desse carbono sp3. Se você tiver um carbono sp2, vamos supor, uma carbonila, aí você vai ter, por exemplo, o hidrogênio, né? Ou seja, um aldeído. Aquele hidrogênio que está ligado direto ao carbono da carbonila, ele vai ter uma frequência de absorção diferente
da frequência de absorção do hidrogênio que está conectado no carbono sp3. Então, por isso que essa frequência é governada pelas características estruturais da amostra, né? Então, você vai ter no teu espectro vários núcleos de absorção que são direcionados pela tua amostra, né? Então, por exemplo, se você tiver a estrutura do etanol, você vai ter o carbono sp3, né, que está ligado aos 3 hidrogênios, ele vai dar uma frequência de absorção. Depois vem o CH2, ele vai dar outra frequência de absorção, porque a vizinhança dele é diferente da vizinhança do CH3. Então, tu vais dividindo em núcleos. No próximo slide eu vou dar um exemplo, aí vocês vão entender melhor. Mas deu para perceber que quem vai direcionar os picos dos espectros é a estrutura, né? Então, cada núcleo de hidrogênios ali vai ter uma frequência de absorção, tá? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui essa estrutura. Você tem 3 núcleos de absorção aí. Você tem uma absorção que eu chamei de F1, uma frequência F1, que é os hidrogênios que estão conectados nesse carbono sp3. Aí você diz, bom, mas esse CH2 também é um carbono sp3, mas ele tem uma diferença. Qual é a diferença que ele tem? Ele está conectado diretamente a um oxigênio. Então, ele tem um ambiente químico diferente do ambiente químico do CH3. Qual é o ambiente químico do CH3? O ambiente químico dele é só um CH2 que está ali do lado, né? E o CH2, qual é o ambiente químico dele? Ele tem um oxigênio e tem um CH3. Então, ele vai dar uma frequência de absorção diferente, porque esses hidrogênios desse carbono sp3, ele está com um ambiente químico diferente do carbono 1. Nós temos carbono 1, carbono 2. Deu para perceber? E por último, eu vou ter uma frequência de absorção só para aquele hidrogênio ali, porque ele é um hidrogênio que está ligado diretamente a um oxigênio, tá? Então, eu vou ter 3 picos aí de absorção, que está governado pelas características estruturais da minha molécula, né? Então, essa molécula me fornece 3 núcleos de absorção, 3 ambientes químicos diferentes para a absorção desse próton, a frequência de absorção do próton. Olha aqui as frequências de absorção que eu vou ter. Lembra que é um espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então, aqui, carbonila, que é a carboxila, né? A carbonila e o oxigênio ali, eles não vão dar frequência de absorção, é só os hidrogênios. Então, eu tenho 2 ambientes químicos para hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios nesse carbono sp3 aqui e tenho aquele hidrogênio lá. Então, eu tenho 2 núcleos apenas, né, na minha molécula. Eu tenho 2 núcleos que vão me fornecer 2 frequências de absorção diferentes. Uma para o hidrogênio, tá, da hidroxila ali, que faz parte da carboxila do ácido, e o outro desses 3 hidrogênios aqui do carbono sp3. Tá? Agora ali, olha, no éter, eu vou ter só uma frequência de absorção, porque se você vê essa estrutura, ela tem um plano de simetria, né? Então, as 2 frequências de absorções são iguais. E também, se eu não visualizar esse plano de simetria, eu posso ir pelo ambiente químico. Qual é o ambiente químico do CH3? É o oxigênio. Do outro CH3, qual é? O oxigênio também. Então, eles têm o mesmo ambiente químico, vão ter a mesma frequência de absorção. Tá? Então, você vai ter uma frequência de absorção que vai representar para ti 6 hidrogênios. 3 desse lado direito e 3 do lado esquerdo. Tá?
Agora, olha esse aqui, como tem várias frequências de absorção, né? Você tem a tua cadeia principal tem 4 carbonos e no carbono 2 você tem o bromo, é o 2-bromo-butano. Então, aqui você tem frequências de absorção diferentes. Vamos ver se você consegue ver os ambientes químicos. Por exemplo, aqui, ó, que chamou de F2, essa frequência de absorção. Todos são carbono sp3, né? Mas o ambiente químico desses carbonos é diferente. Por exemplo, esse aqui da ponta, o carbono 1, né? O ambiente químico dele é um CH que está ligado a um BR. Então, ele vai ter uma frequência de absorção. O carbono 2, ele tem um hidrogênio, então ele vai dar uma frequência de absorção referente a esse hidrogênio. E olha qual é o ambiente químico dele, ele está conectado a um bromo, está conectado a um CH3, está conectado a um CH2. Então, o ambiente químico dele, com certeza, é diferente do ambiente químico do carbono 1. Tá? Aí eu vou para o carbono 3. Carbono 3 é um CH2. Esses dois hidrogênios vão dar uma frequência de absorção também diferente das anteriores. Por quê? Qual é o ambiente químico dele? É um CH3 e está ligado a um CH e a um BR. Então, ele vai dar uma frequência. E, por último, o carbono 4, que ele vai dar uma frequência F4. Qual é o ambiente químico dele? Esse é o CH2. Tá? Então, você vê que eu tenho 4 núcleos aí na minha estrutura que vão direcionar a 4 sinais, tá? Diferentes, né? Porque a frequência de absorção ela é direcionada pela característica estrutural da tua molécula. Ali, ó, novamente, você vai ter 4 frequências de absorção. Você tem o F1, que é o que está ligado diretamente ao átomo eletronegativo. Então, aqueles 2 hidrogênios vão dar uma frequência, foi chamada de F1. Depois você tem o CH2 ali, o ambiente químico dele é diferente, né, o carbono 2. Ele está ligado a um CH2, está ligado a um BR, e do outro lado ele tem um CH2. O carbono 3, o ambiente químico dele é um CH2 e um CH3. Tá? E, por último, o carbono 4, o ambiente químico dele é só um CH2. Né? Então, dependendo do ambiente onde o teu próton está inserido, ele vai responder com uma frequência de absorção. Tá? Então, vamos ver a frequência de absorção e a posição do pico. Então, nós já vimos que a frequência de absorção depende do ambiente químico em que se encontra o próton, né? Então, você vai ter a frequência de absorção desse hidrogênio, que está ligado à hidroxila, ela vai ser diferente da frequência de absorção dos 2 hidrogênios do CH2, e também diferente da frequência de absorção dos 3 hidrogênios do CH3. Tá? Agora, nós vamos ver que tipo de núcleo dá sinal na ressonância magnética nuclear. Né? Então, os núcleos que dão sinal no RMN são exatamente os núcleos que têm o A ou o Z ímpar. Eles vão dar sinal no RMN. Então, os núcleos de elementos químicos em que A ou Z seja ímpar terão spin nuclear e, consequentemente, terão momento magnético nuclear, e estes elementos químicos darão sinal no RMN. Então, esse parágrafo aí, ele está dizendo que para dar sinal na ressonância magnética nuclear de próton, tem que ter momento magnético nuclear e tem que ter spin nuclear. E quem traz essas duas características são os núcleos com A ou Z ímpar. Tá? Então, vamos ver aqui, os elementos com A ímpar.
Este tipo de núcleos fornece sinal no R ambiente. Nós vimos no slide anterior, né? Tem que ter A ou Z ímpar. Então, quais são os exemplos que você pode ter com essas características? O hidrogênio, que é alvo de estudo hoje aqui, o flúor, o carbono 13, que tem o espectro também, ressonância magnética nuclear de carbono 13, ele dá muito mais informações, te ajuda muito a formar a estrutura, e o fósforo, né, 31. Estes possuem resultante dos spin nuclear igual a meio. Então, esses núcleos que dão sinal na ressonância magnética nuclear, o hidrogênio, o flúor, o carbono e o fósforo, por que eles favorecem esse sinal? Porque são núcleos que fornecem uma distribuição de carga esférica e uniforme, né? Então, como eles propiciam essa distribuição de carga esférica e uniforme, eles dão sinal na ressonância magnética nuclear. Então, nós temos elementos com A ímpar, independente do Z, eles terão um número de spin fracionário. Então, esse I aí é o número de spin. Então, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 5 sobre 2, tá? Então, fracionários. O número de spin. Cada próton e cada nêutron tem seu próprio spin. E o número de spin é a resultante desses spins. Então, quando ele fala em número de spin, ele está falando, na verdade, de uma resultante de spin, né? Do próton, do nêutron, ele tira essa resultante para você ter o número de spin, né? O número de massa tem que ser, a soma do próton com o nêutron tem que dar um número ímpar, tá? Então, novamente, ressaltando os núcleos que dão sinal no RMN, que é o hidrogênio, fósforo, carbono e flúor, né? Eles fornecem uma distribuição de carga esférica e uniforme e vão fornecer um sinal. Então, o que é necessário? Que a superfície seja esférica, o núcleo seja esférico e a distribuição de carga seja uniforme. E esses núcleos desses átomos aí favorecem tudo isso. Tá? Então, vamos para o estudo do núcleo de hidrogênio. Tá? O número de spin dele é igual a meio, né? 1 sobre 2. Então, o que vai acontecer agora eu estou focando só no hidrogênio, tá? O que vai acontecer com o próton quando colocado na presença de um campo magnético externo, né? Então, quando eu vou colocar ele no aparelho, ele vai ser sujeito a um campo magnético externo. Então, se ele vai ser submetido a um campo magnético externo, ele vai assumir orientações dentro desse campo magnético. Tá? Vamos ver que orientações ele vai assumir. Tá? Então, o número de spin, no caso do hidrogênio é 1 sobre 2, ele vai determinar o número de orientações possíveis para o núcleo diante do campo magnético externo. Então, ele dá uma fórmula para você calcular o número de orientações, que é 2i mais 1, onde esse i é o número de spin. É a resultante, né, do número de spin. Então, o hidrogênio é 1 sobre 2, né? Então, ele vai ter duas orientações, quando ele for colocado, for submetido a um campo magnético externo. Então, você vai pegar a tua estrutura, né? Tu quer ver o espectro dos hidrogênios, quando for submetido a esse campo magnético externo, eles vão ter duas orientações, tá? Deve ser uma paralela ao campo magnético externo e uma antiparalela, né? Esse slide eu passei para o e-mail da turma, tá? Para o próton, né, que é o que a gente está usando, o hidrogênio, o I é igual a meio. Então, o número de orientações, como eu falei para vocês, vai ser duas orientações. Então, o núcleo de hidrogênio vai ter duas orientações possíveis quando for submetido a esse campo magnético externo. Se ele vai ter duas orientações, uma vai ser mais estável, né?
A orientação mais estável sempre é a orientação de menor energia. Então, você vai ter uma orientação mais estável, que é a orientação paralela. Lembra que eu falei que ia ter duas orientações? Uma paralela e uma antiparalela. A paralela está alinhada com o campo externo e a antiparalela está contrária ao campo externo. Então, a gente vai ter essas duas orientações. Uma paralela, que é a de menor energia, e a antiparalela, que é de maior energia. Então, olha só. H0 é o teu campo magnético externo. Aí o núcleo de hidrogênio, a estrutura entrou lá, então cada núcleo de hidrogênio vai ser submetido a essas duas orientações, uma paralela e uma antiparalela. Tá? Então você tem a primeira, que é a orientação paralela, ela é alinhada com o campo. Tá? Ela está bem alinhada com o campo. E ela vai ter menor energia. E isso aí vocês vão conforme a gente for olhando os espectros, vocês vão entender o que ele chama de próton desblindado. Então, ele diz que esse próton, que o hidrogênio, aqueles núcleos da tua estrutura, quando tu joga no campo magnético externo, cada próton vai ter uma característica, ou ele vai estar blindado ou ele vai estar desblindado. Tá? Quando é que ele vai estar desblindado? É quando ele estiver alinhado com o campo. Toda vez que ele estiver alinhado com o campo, você está diante de uma energia menor, a tua orientação é paralela e o próton é desblindado. E quando ele estiver alinhado contra o campo, ó, lá de cima, está alinhado contra o campo, ele vai ter maior energia, a orientação é antiparalela e diz que o próton está blindado. Bom, então o que é que ele chama de próton blindado e desblindado? O próton blindado, geralmente, são os prótons que estão ligados a um CH3 e tem vizinho um CH2, ou seja, ele não tem elementos com eletronegatividade acentuada perto dele. Tá? Não tem átomos eletronegativos em volta desse próton. Então, ele diz que ele está blindado. Então, a vizinhança dele, por exemplo, propano, CH3, CH2, CH3. Todos esses prótons aí do propanos estão numa região de blindagem, eles são blindados. Agora, claro, vai ter uma pequena diferença entre um e outro, mas eles ficam empacotados ali no início do espectro, tá? Porque eles são blindados. Se eles são blindados, eles vão estar alinhados contra o campo. Quando eu coloco, por exemplo, o hidrogênio que está ligado lá na hidroxila do etanol, né? Lembra do etanol que a gente viu no início da aula? Pois é, eu não tenho o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, que faz parte da hidroxila do álcool. Esse hidrogênio é um hidrogênio que ele vai estar o quê? Desblindado, porque ele está ligado diretamente a um átomo eletronegativo. Então, ele é desblindado, então ele vai se alinhar com o campo, ele vai ter menor energia, a orientação dele é paralela. E ele é chamado de próton desblindado, tá? Porque ele está ligado diretamente a um átomo eletronegativo. Então, as regiões de alta densidade eletrônica que estão na tua molécula, elas vão ajudar a desblindar o teu próton. Por exemplo, o oxigênio, ele é um átomo que tem alta densidade eletrônica. Oxigênio, nitrogênio. Então, esses átomos de alta densidade eletrônica, quando conectados diretamente ao próton ou próximos do próton, eles vão desblindar esse próton, vão desblindar o hidrogênio. Deu para entender o que é blindado e desblindado? Tá? Então, quando a gente for ver o espectro, a gente vai ver, olha, esses prótons daqui estão no início do espectro, são blindados. Os que estão lá para o final do espectro são desblindados. Do meio para o final já começa a ser considerado um próton desblindado. Agora, o conceito de blindado e desblindado, ele vai estar relacionado com as características estruturais da tua molécula.
tá? Então, olha, e aqui você viu que tem uma diferença de energia, né? Entre o estado blindado e o estado desblindado. A diferença de energia entre as orientações antiparalela e paralela é dada pela essa fórmula aqui, aonde você tem a variação de energia, uma constante. Essa constante ela depende da constante de Planck, tá? Que é o H, e daquela constante ali que ele chama de giromagnética, né? Então, você tem a constante aqui de Planck e a giromagnética, são duas constantes, tá? E cada núcleo terá uma constante giromagnética característica, tá? Ela é uma característica de cada núcleo, essa constante giromagnética. Agora vamos ver como é que acontece a blindagem dos núcleos de hidrogênio, né? Então, olha só, presta atenção o que é que ele diz aqui. Quando uma molécula é colocada em um campo magnético, o campo magnético induz uma circulação de elétrons em torno de cada próton da molécula, em um plano perpendicular ao campo magnético externo aplicado. Então, vamos supor que o teu campo magnético externo aplicado esteja nessa direção, né? Então, ele vai estar perpendicular a essa nuvem de elétrons que vai ter circulando aqui em torno de cada próton. Ó. O campo magnético induz uma circulação de elétrons em torno de cada próton. Então, o próprio campo magnético, ele vai induzir uma circulação de elétrons em torno de cada próton. E essa circulação de elétrons, ela está perpendicular ao campo externo aplicado. Então, tu tem o campo externo aplicado, e vamos supor aqui tu tem um CH3. Ele vai estar perpendicular a essa circulação de elétrons que vai estar acontecendo em cada próton. Então, por exemplo, vamos voltar de novo ao etanol, CH3, CH2 ou H. Tu vai ter 3 circulações de elétrons, uma para os prótons do CH3, uma para os prótons do CH2 e uma para os prótons do hidrogênio, né? E essa circulação de elétrons, ela vai estar perpendicular, vai se localizar de forma perpendicular ao campo externo aplicado, que é o teu H0. Tá? Então, quando isso acontece, né, quando essa molécula é colocada no campo magnético, esse campo magnético é que vai induzir essa circulação de elétrons em torno de cada próton da molécula, em um plano perpendicular ao campo externo aplicado, que é o H0. Tá? Então, os elétrons que envolvem o próton, é como se a gente estivesse blindando o próton. Então, a gente diz que o próton, vai estar blindado, né? Então, os elétrons que envolvem o próton blindam o próton quando o campo magnético induzido se opõe ao campo magnético externo aplicado. Nós já vimos isso, né? Quando ele se opõe ao campo magnético externo aplicado, ele blinda o próton. Foi esse bem aqui, esse slide, ó. Tá ali, ó. Blindado. Então, ele está no sentido contrário ao campo magnético externo aplicado. Tá? Aí, olha aqui, eu botei mais ou menos essa figura para ver se dá para a gente entender melhor. Então, aí nós temos o propano, né? Então, CH3, CH2, CH3. Então, você vai ter aqui o campo magnético externo perpendicular à circulação de elétrons, né, que está em cima de cada próton. Como você tem a carga em movimento, ela vai gerar também campos eletromagnéticos, né? Então, você vê o campo magnético externo e o induzido, que foi criado pela circulação de elétrons, né? Então, você vê aí que o próton está blindado, porque o H induzido foi induzido pela circulação de elétrons
ele está em sentido contrário ao campo magnético externo aplicado. A mesma coisa no CH2, porque esses 3 prótons aí estão numa situação de blindagem, esses 3 núcleos aí da tua molécula, né? Tanto os prótons do CH3, do CH2 e do CH3 que está lá na outra ponta, que se trata do propano, todos eles vão estar blindados. Por que que eles estão blindados? Porque eu não tenho nenhum átomo eletronegativo aí nessa estrutura, né? Então, eles estão blindados. Então, quando eles estão blindados, o campo magnético induzido está em sentido contrário ao campo magnético externo aplicado, tá? Então, a gente diz aí que o próton está blindado. E quando ele estiver desblindado, ele está na mesma direção e sentido, tá? E isso aqui vai acontecer quando o teu próton estiver perto de átomos que tenham alta densidade eletrônica, átomos eletronegativos. Os átomos eletronegativos é que favorecem a desblindagem de um próton. Tá? Então, por exemplo, na estrutura do etanol, qual é o próton mais desblindado no etanol? Baseado no que a gente explicou. Mais desblindado. O hidrogênio da hidroxila, muito bem. O hidrogênio da hidroxila, ele vai ser o próton mais desblindado. E qual é o mais blindado? O CH3 é o mais blindado. O elétron que envolve os elétrons que envolvem o próton são ditos desblindarem o próton se o campo induzido está a favor do campo externo, né? Porque quando você coloca a molécula, ela vai gerar uma circulação de elétrons em cada próton. Esses elétrons vão gerar um campo magnético. Aí tu vai analisar se o campo magnético gerado por essa circulação de elétrons estiver na mesma direção e sentido, o teu próton está desblindado. Se o campo magnético que for induzido estiver em sentido contrário ao que foi aplicado, o teu próton está blindado. Tá? Aí aqui a gente está mostrando, olha, aqui você tem a carbonila, 2 hidrogênio, então você tem o etanal, né? O metanal, o met porque tem só um carbono. Então, é um aldeído, então metanal. E ali tem a fórmula geral do aldeído. Então, esses prótons aqui que formam a estrutura do metanal, do aldeído, eles vão estar totalmente desblindados, porque eles estão ligados num carbono que está ligado a um oxigênio. E ele cai numa região de desblindagem. E você vê que quando os elétrons que circulam em volta do próton, ele gera um campo magnético induzido que está na mesma direção e sentido do campo magnético externo aplicado. Então, a gente diz que esse próton aí está desblindado. Lembra que no infravermelho a gente tinha... as frequências de absorção eram tudo carbonila, em torno de 1.700, né? A hidroxila, 3.200 a 3.600. Aqui ele vai de 0 a 10, tá? 0 a 12, no máximo. E esse você vê que 10, ele está lá na região de desblindagem mesmo, né? Lá para o final do espectro. O aldeído, o hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico fica perto de 12. Né? Então, são prótons bastante desblindados. Então, o que é que acontece com esses prótons? Quando eles são submetidos ao campo magnético externo, você tem aquela circulação de elétrons, né, em torno de cada próton, e essa circulação de elétrons vai gerar um campo magnético, a gente chama de campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido vai estar na mesma direção e sentido do campo magnético externo aplicado. E aí ele está desblindado. Tá?
Então, vamos ver o formato do espectro, como é que vem o jeitão do espectro. Então, esse registro das frequências dos picos de absorção, né, contra as intensidades, vai constituir um espectro de RMN. Então, vamos ver aqui como é um espectro, ele vai mostrar do etanol. Ó. Então, você vê ali, ó, próton blindado, né? E aqui você tem o próton desblindado, tá aqui para o final, ó. Então, ali você tem, ó, CH3, CH2 ou H. Olha, o CH3, como ele é totalmente blindado, ele vai dar bem ali. Aí você pergunta, por que dá 3 picozinhos, né, para o CH3, tá vendo ali, ó? Aqui o CH3, a frequência de absorção dos 3 hidrogênios ali, né, do CH3 dá 1,10, tá bem ali, tá enxergando? Agora, por que ela é um tripleto e esse aqui é um multipleto, ó? Vamos ver por quê, é fácil. Quem é o vizinho do CH3? CH2. Aí tu soma mais 1. 2 mais 1, 3. Então, o CH3 vai aparecer com 3 sinais. Tá? Então, tu pega os hidrogênios que está vizinho e soma de mais 1. É a quantidade de sinais que ele vai dar. Então, CH3, qual é o vizinho dele? CH2. Então, 2 mais 1, 3. Então, ele vai dar 3 sinais. Aí, vamos ver o CH2. Qual é o vizinho do CH2? É o CH3, né? 3 mais 1, 4. Então, ele vai ter que dar um quarteto. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse que está sozinho aqui é o hidrogênio, que ele não acopla com ninguém. Porque ele está vizinho de um oxigênio, então ele não acopla. Tá? Aí ele sai sozinho. Tá? Então, vamos repetir? Então, qual é a estrutura do etanol? Eu tenho CH3, CH2 ou H. Então, o CH3, nós já vimos que esses prótons aí estão blindados, né? Se eles estão blindados, eles vão estar lá no início do espectro. Então, qual é a característica desse sinal? Como é que vai aparecer esse sinal? Eu pego o CH2 e somo mais 1. Então, tem 2 hidrogênios vizinhos a ele, eu somo mais 1, dá 3. Então, ele vai aparecer como um tripleto, ó. 1, 2, 3 ali, e 1,10. O CH2, qual é o vizinho dele? Para ele acoplar, o hidrogênio que ele pode acoplar. CH2, o vizinho dele é um CH3. Então, 3 mais 1, 4. Então, vai aparecer um quarteto, ó. 1, 2, 3, 4. E mais esse hidrogênio aqui que está sozinho, tá? Que não acopla, que é o hidrogênio lá da hidroxila, que é o mais desblindado de todos, ó. E dá bem aqui. Deslocamento dos picos e o número de hidrogênio. O desdobramento, que é isso que eu acabei de falar para você. O desdobramento dos picos é diretamente proporcional ao número de hidrogênios. O número de prótons obtido através da integração do espectro. Então, aqui, ó. Olha esse. Bora ver se vocês conseguem fazer. CH3, CH2, CH2 ou H. Vamos ver. Primeiro, já sabe qual é o mais blindado? CH3, é o mais blindado, é o que está mais distante do átomo eletronegativo, ele é blindado. Agora, vê bem, ele é blindado e qual é o vizinho dele? Escreve a estrutura no teu caderno, CH3, CH2, CH2 ou H. Fica melhor para você raciocinar. Então, o vizinho do CH3 é um CH2. Então, qual é o sinal que vai dar esse CH3? 3. Então, tá ali, ó, ele no início do espectro, um tripleto. Aí eu venho para o CH2, eu quero ver os sinais dos hidrogênios do CH2. Quais são os vizinhos dele? Ele tem como vizinho um CH3 e um CH2.
Então, 3 e 2, 5, mais 1, 6. Ele tem que dar um multipleto com 6 sinais. Aí, ó, você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tem 2 ali que estão juntos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Deu para contar? Então, você já sabe que é o CH2, ó, 1,51. Aí, depois, você vem com esse CH2 que tem como vizinho o oxigênio. Então, ele já vai ter uma certa desblindagem. Por que ele vai ter uma certa desblindagem? Porque o vizinho dele é o oxigênio. Então, você tem ali, ó, CH2. Então, qual é o vizinho desse CH2? É um outro CH2 aqui, né? Então, 2 mais 1, 3. Ele vai aparecer como um tripleto. Tá aqui ele, ó. 1, 2, 3. É o CH2 que está vizinho ao oxigênio. E aqui o hidrogênio que está conectado diretamente ao oxigênio. É o mais desblindado de todos. Tá? Agora, nós vamos ver essa referência aqui, ó. Tá vendo ali? 0. Da onde eu tirei esse 0? Como eu consegui esse ponto de referência? Para ser 0, não tem que dar sinal nenhum de próton, né? Eu não tenho que ter próton na estrutura. Se tiver próton, vai dar sinal, certo? Então, esse 0 aí, eles utilizaram o tetrametilsilano. Porque, olha, o CH3 não vai acoplar com ninguém, porque é o silício ali no meio. Os 4 CH3 vão estar impossibilitados de acoplar, né? Porque eu tenho um silício ali no meio. Né? E aí vai dar o quê? 0. Porque eles não vão acoplar. Né? Então, essa é a referência 0, o tetrametilsilano. Então, não tem acoplagem nenhuma, nenhum pico lá e é 0. Então, aqui, a densidade eletrônica que envolve o núcleo de hidrogênio é um fator que influencia na blindagem do próton. Nós já vimos, né? Entrou no campo magnético externo, foi colocado no aparelho, cada próton vai ter uma circulação de elétrons. Essa circulação de elétrons vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai poder estar alinhado com o campo externo ou contrário ao campo externo. E aí você vai ter a situação do próton blindado e desblindado. Então, próton blindado é próton que não está próximo de átomo eletronegativo. Então, ele vai dar lá no início do espectro. Prótons desblindados estão perto de átomos eletronegativos. Então, ele vai se desblindar. Então, eu tenho aqui, ó, aqueles 3 hidrogênios ali vão estar desblindados e esse aqui também, porque está perto do oxigênio. Escala utilizada. A escala utilizada ali no nosso espectro, a gente viu que tinha uma escala, né? É o delta, que é a parte por milhão. A escala delta é a razão entre o deslocamento químico observado em unidade de Hertz pela frequência em Hertz do espectrômetro, né, utilizado, dando como resultado o delta em partes por milhão. Né? Então, campo alto e campo baixo. Vamos outro conceito. Então, já vimos blindado e desblindado. Agora vamos ver campo alto e campo baixo. Por definição, a região de campo baixo de um espectro contém valores mais altos de delta. Tá? Se contém valores mais altos, campo alto é onde está a galera desblindada, né? Que é lá para o final do espectro, lembra? Início do espectro, blindado. Final, lá para o meio final do espectro, desblindado. Então, no campo baixo, vai ser o início do espectro. Campo alto, final do espectro. Campo baixo, tu vai ter a galera que está blindada. No campo baixo,
contém valores mais altos de delta. Então, no campo baixo, tu vai ter as galera que está desblindada, tá? É onde tu tem os valores mais altos de delta. E no campo alto, contém os valores mais baixos. Então, campo alto, onde está o pessoal que é blindado. Campo baixo, a galera desblindada. Complemento spin-spin, já ensinei para vocês que a multiplicidade é n mais 1, né? A multiplicidade de sinais no espectro é determinada pelo número de prótons vizinho, tá? Limitada a 3 ligações. A multiplicidade é dada pela fórmula a seguir, n mais 1, onde n é o número de prótons vizinho. Aí vocês já aprenderam. Agora vamos treinar aqui, ó. Então você tem aqui, ó, CH3, CH, que tu tem 2 cloros, né? Então, bora ver os sinais. Aqui eu tenho 2 ambientes químicos diferentes. Esse CH3 está no ambiente químico e esse CH vai estar no ambiente químico mais desblindado, né? Porque eu tenho 2 cloros. Então, esse aqui vai estar mais desblindado do que este, né? Então, vamos ver o sinal. Sinal de HA. Qual é o vizinho dele? Ele tem um hidrogênio só de vizinho, né? Então, somos mais 1. 1 mais 1, 2. Então, qual é o sinal dele? É um dubleto, que são 2 sinais. Para quantos hidrogênios? Para 1, 2, 3. 3 hidrogênios, porque ele é um CH3. Tá? Aqui, ó. CH3, CH, CH2. Tem 2 bromos ligados. Então, aqui eu tenho o sinal aqui do HA, chamei de A, B e C. O sinal do HA, quantos sinais ele vai aparecer na forma de quantos sinais? Qual é o vizinho dele? Um hidrogênio. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter um dubleto para 3 hidrogênios. Então, tá ali, HA, dubleto para 3 hidrogênios. Agora, esse aqui, ó. Quais são os vizinhos dele? 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Então, ele vai dar vários sinais. A gente chama de multipleto. Quando dá mais de 3, 4, a gente chama de multipleto, tá? Que é representa pelo M. Então, esse HB, ele vai dar sinal para um hidrogênio, que é para esse, e ele vai aparecer na forma o quê? De multipleto, por causa dos vizinhos. Esse H2, que é o HC, esses 2 hidrogênios, qual é o sinal que ele vai dar? Qual é o vizinho dele? É um hidrogênio. 1 mais 1, 2. Então, o HC vai dar sinal para 2 hidrogênios e ele aparece como um dubleto por causa do vizinho. Tá? Sempre eu somo mais 1 com vizinho. Olha esse outro aí, que nós já vimos, o etanol. O CH3 vai dar o quê? 2 mais 1, 3. Tripleto para 3 hidrogênios. CH2, quarteto para 2 hidrogênios. Né? E por último, o simpleto, que é do hidrogênio que não acopla com ninguém. Tá? Esse daqui, ó. Você tem aqui um éter nessa estrutura, né? Então, você vai ter aqui um plano de simetria. Então, esses sinais vão estar montados um no outro, né? O HA com HA. Então, no HA, eu vou ter, na verdade, sinal para 6 hidrogênios, porque vai dar um em cima do outro, porque aqui eu tenho um plano de simetria. Esse lado da molécula é igual ao outro. Então, eu vou ter sinal de HA e vai ser tripleto, ó, que é 2 mais 1, 3. Só que vai ser um tripleto para quantos hidrogênios? Para 6, por causa do plano de simetria. A mesma coisa o sinal de HB. Vão ser quarteto, porque o vizinho dele é um CH3. 3 mais 1, 4. Então, quarteto para 4 hidrogênios, por causa do plano de simetria.
E aqui a gente está mostrando essa estrutura, ó, é um aldeído, você tem 2 carbonos, CH3, né? C-O-H. Então, você tem um aldeído, esse aldeído é o etanal. Então, qual vai ser o sinar do etanal? Então, você vai ter um desblindado, que é o do hidrogênio, né? Você vê que aqui você tem, no início do espectro, o CH3. Esse espectro ele não está mostrando direito a multiplicidade, né? Tá difícil assim para quem está começando de ver a multiplicidade de sinal. Agora olha esse daqui. CH3 está blindado, né? Então ele vai dar lá no início do espectro. Está blindado e qual é o vizinho dele? É um CH2. Então eu vou ter 2 mais 1, 3. Eu vou ter um tripleto para 3 hidrogênios, que é do CH3. Eu estou me vendo, a minha referência é por CH3. Então, CH3, CH2. Então, esses 3 hidrogênios aqui, eles vão aparecer na forma de tripleto, porque o vizinho deles é um CH2. Tá? Então, ele está ali, ó, no início do espectro, tá? Para você perceber ali o tripleto. E o CH2, sinal para esses 2 hidrogênios aqui, ele vai aparecer na forma de quarteto, porque 3 mais 1, 4. Então, você vê ali, ó, o quarteto. E depois o hidrogênio da hidroxila ali, que faz parte da carboxila. Ele está aqui perto já de 12, né? Em 11. Aqui é uma cetona, né? Então, você tem, qual é o CH3 mais blindado? Dessa ponta ou o que está vizinho à carbonila? Qual é o que está mais blindado? É o que está mais afastado da carbonila, né? Então, esse que é 1,06. Então, ele vai dar esses 3 hidrogênios aí, como é que vai aparecer o sinal deles? 2 mais 1, 3, vai aparecer um tripleto. Então, você tem ali um tripleto em 1, ó. Dá para ver o tripleto, que é deste CH3 aqui. Agora, o CH2, esses 2 hidrogênios, qual vai ser o sinal deles? Vai ser um quarteto, né? Está perto da carbonila, ó. Tá? Então, você tem o quarteto e aquela metila, que está perto da carbonila também, apareceu aqui em 2, próximo de 2. E ela não acopla com ninguém, né? Porque não tem hidrogênio vizinho para ela acoplar, então ela aparece só um sinal. Tá, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou mandar uns exercícios para vocês fazerem, para ajudar vocês na resolução da AP2, tá? Vai cair só uma questão de RMN, ok? Obrigada pela atenção.